Você já se perguntou o que acontece com sua alma nos primeiros 9 dias após a morte? Um segredo espiritual que nem mesmo os mais sábios ousam revelar. O que realmente acontece com a alma após a morte? Estamos verdadeiramente cientes do que ocorre no mundo espiritual quando deixamos este corpo? E se eu lhe dissesse que há um mistério oculto nos primeiros 9 dias após a morte, um período crucial em que a alma passa por realidades que poucos compreendem, você gostaria de saber o que realmente acontece nesse intervalo? Para onde vai a alma? O que ela vê? O que ela sente? O que você descobrirá hoje não é um ensino comum, mas um conhecimento mencionado em textos antigos que revela o impacto desse período na eternidade da alma. Esses são 9 dias que determinam o que vem depois. Para alguns, esse tempo é de glória, mas para outros é de confusão e sofrimento. Porque, como podemos garantir que estaremos preparados quando nossa hora chegar? Nos próximos minutos, revelaremos segredos espirituais que permaneceram escondidos por muitos. Exploraremos o que a palavra de Deus diz sobre a transição da alma, encontros celestiais e os momentos em que a alma experimenta a verdadeira realidade espiritual. Queridos amigos, desfrutem deste momento de reflexão, reservem um instante para compartilhar seus pensamentos na seção de comentários e não se esqueçam de curtir e se inscrever. Mas antes de começarmos, quero que vocês deixem nos comentários a frase: "Minha alma está nas mãos de Deus". Esse ato de fé declarará que sua vida pertence ao Senhor e que você anseia por sua verdade. Além disso, ao curtir este vídeo, você ajudará a espalhar esta mensagem para mais pessoas que precisam de respostas sobre este tema hoje. Não hesitem, façam isso agora e juntem-se a mim nesta jornada reveladora. Preparem-se, o que vocês descobrirão hoje pode mudar a forma como veem a vida e a morte, a alma e a separação do corpo. Antes de começarmos, escreva Amém nos comentários e se inscreva para não perder a revelação surpreendente no final. Desde o momento em que o sopro de vida deixa o corpo, a alma entra em uma realidade completamente nova. A Bíblia nos dá pistas sobre essa transição. Em Eclesiastes 12:7 está escrito: "E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu". Mas o que isso realmente significa é uma separação imediata e pacífica, ou há mais a ser descoberto no mundo invisível. Testemunhos bíblicos e espirituais sugerem que os primeiros momentos após a morte são cheios de maravilhas para a alma. Alguns sentem uma paz indizível, como se um fardo imenso tivesse sido retirado de seus ombros. Outros, por outro lado, experimentam confusão e medo, como se fossem arrastados para um lugar desconhecido. Jesus falou dessa dualidade na história do homem rico e Lázaro em Lucas 16, 22, 23. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui surge a primeira questão crucial para onde irá nossa alma. Naquele momento, segundo o ensino cristão, há 2 caminhos após a morte: o caminho da luz e o caminho das trevas.
A alma que caminhou com Deus é recebida por anjos e conduzida à presença do Senhor. Por outro lado, a alma que rejeitou Deus é deixada em um estado de angústia e desorientação, enfrentando a realidade de sua separação do Criador. Esses primeiros momentos são decisivos. Visões de pessoas que tiveram experiências de quase morte revelam verdades profundas sobre essa transição. Essas experiências concordam em um ponto. No momento da separação do corpo, a alma ainda está ciente da vida que deixou para trás. Ela observa seu próprio corpo, ouve aqueles que lamentam sua partida e, em alguns casos, até tenta se comunicar sem ser ouvida. Mas aqui vem a grande revelação: os primeiros 9 dias da alma não são um tempo qualquer. São dias em que o destino eterno começa a se revelar progressivamente. O julgamento imediato da alma após a separação do corpo não é um estado de vazio ou inconsciência. A Bíblia nos mostra que há uma avaliação imediata, um julgamento preliminar, que determina o caminho que a alma tomará. Hebreus 9:7 deixa isso claro. E como aos homens está ordenado morrerem, uma vez, vindo depois disso, o juízo. Mas que tipo de julgamento é esse? Jesus nos deu um aviso em Mateus 12:36. Digo-vos, pois, que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Isso indica que no momento da morte, a alma é confrontada com a verdade de sua vida, com cada palavra, ação e pensamento. Muitos que tiveram experiências de quase morte descrevem um fenômeno semelhante, uma revisão de toda a sua existência em questão de segundos. É como se a alma revivesse cada momento, não apenas de sua própria perspectiva, mas também pelos olhos de Deus. Ela sente o impacto de suas ações sobre os outros e compreende as consequências espirituais de suas escolhas. Para aqueles que viveram fielmente para Deus, esse momento é de paz. A justiça de Cristo os cobre e seus erros foram lavados por seu sangue. Mas para aqueles que rejeitaram a verdade, esse julgamento preliminar é aterrorizante. Eles percebem a oportunidade que perderam e o vazio espiritual em que viveram. Aqui ocorre a grande separação. As almas dos justos são guiadas por anjos à presença de Deus, enquanto as almas que não conheceram Deus são deixadas em um estado de angústia, aguardando o julgamento final. A parábola do homem rico e Lázaro, em Lucas 16:26, deixa isso claro, quando o homem rico implora do tormento, e Abraão responde: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, ele aqui está consolado e tu em tormentos. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá, passar para cá. Esse é o destino das almas no segundo dia, enquanto algumas são recebidas na luz, outras começam a experimentar a ausência de Deus de maneira profunda. Se esta mensagem tocar seu coração, deixe um nos comentários e clique no like para espalhar a verdade. Mas há mais. Nos dias seguintes à morte, a alma começa a experimentar revelações espirituais que definirão sua eternidade. O encontro com seres espirituais nos dias após a morte permite que a alma
vivencia o mundo espiritual de uma maneira completamente nova. Ela encontra seres que não podia ver antes, anjos e espíritos, e até a presença daqueles que partiram antes dela. A palavra de Deus nos ensina que há dois tipos de encontros na vida após a morte. Em Lucas 16, 22, Jesus nos diz que os anjos levaram a alma de Lázaro ao seio de Abraão. Isso significa que os justos são escoltados por anjos para a paz e a glória. Em contraste, a alma do homem rico desperta em tormento, indicando que os ímpios não são recebidos com alegria, mas levados a um lugar de trevas e separação de Deus. Nos primeiros dias após a morte, muitas almas ainda sentem um vínculo com a terra. Algumas até tentam se comunicar com os vivos, mas sem sucesso. Suas famílias os lamentam, mas eles não podem mais falar, apenas observar. Jó 7:9 confirma isso. Tal como a nuvem se desfaz e passa aquele que desce à sepultura, jamais tornará a subir. Não tornará mais a sua casa, nem o seu lugar o conhecerá mais. Contudo, durante esses dias, a alma recebe clareza sobre a realidade espiritual. É o momento em que ela enfrenta a verdade a quem ela realmente pertenceu em vida, a Deus ou ao mundo. Para aqueles que viveram na fé, esse período é de regozijo, pois começam a sentir a paz do Senhor cobrindo-os. É possível que eles até vejam membros da família crentes esperando para recebê-los. Em Mateus 8:11, Jesus diz: "Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus." Mas para aqueles que viveram distantes de Deus, esses encontros são cheios de medo. Em vez de anjos, eles são recebidos por seres sombrios que os conduzem a um estado de angústia. 2 Coríntios 11:14 adverte que Satanás se disfarça como anjo de luz, o que significa que muitos que não caminharam com Deus podem ser enganados nesse momento crucial. A questão é: quem veremos quando o nosso dia chegar? Os dias passam e a alma se aproxima cada vez mais de seu destino final. Há ainda mais a descobrir. À medida que os dias avançam, a alma começa a compreender seu destino com mais clareza. Não há mais dúvidas nem confusão. Tudo o que ela fez em vida agora tem um peso real em sua eternidade. A Bíblia nos dá uma pista sobre esse processo em 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso indica que há um momento em que a alma começa a perceber qual será seu futuro eterno. Escrevam amém nos comentários. Que Deus abençoe vocês e seus entes queridos e sigam-me para mais sermões inspiradores. Para aqueles que viveram em Cristo, esse é um tempo de alegria. Eles sentem uma paz profunda, sabendo que foram redimidos e começam a entrar na glória de Deus de uma maneira indizível. Mas para aqueles que rejeitaram Deus, esse é um tempo de terror. É quando a alma começa a experimentar a separação total da presença de Deus. A esperança que tinham em vida desaparece e um senso de vazio os consome. Jesus descreve esse momento quando diz: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos." Mateus 25:41. Aqui surge uma pergunta inquietante.
É possível que a alma se arrependa nesse momento. A Bíblia deixa claro que a decisão sobre a eternidade é tomada em vida. Em Lucas 16, 26, Abraão diz ao homem rico: "E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá." Isso significa que não há segundas chances após a morte. Os dias passam e a realidade se torna cada vez mais clara. A alma se aproxima de seu momento decisivo e o que vem a seguir é ainda mais profundo. Não perca o segredo chocante no final do vídeo. Curta, comente. Minha alma é de Deus. E se inscreva agora. À medida que os dias passam, a alma começa a explorar dimensões espirituais que a vida nunca poderia ter imaginado. Esse é um tempo em que ela experimenta plenamente a realidade do mundo invisível. Em Eclesiastes 3:11, somos informados: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Isso significa que, embora estejamos em um corpo terrestre, nossa essência foi criada para a eternidade. No entanto, o que muitas almas descobrem após a morte é que a eternidade não é a mesma para todos. Para os justos, essa jornada é gloriosa. Eles são guiados por anjos a lugares de luz e paz. É um momento em que se sentem mais vivos do que nunca, conhecendo realidades que estavam escondidas de seus olhos enquanto estavam na terra. Em João 14:2, Jesus prometeu: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar." Contudo, para os ímpios, essa jornada é aterrorizante. Não há paz nem vida. Eles são arrastados para um estado de angústia, onde tudo o que amavam na terra já não tem valor. O que antes parecia importante, dinheiro e fama, poder, perdeu seu significado. Os prazeres desaparecem completamente. Marcos 8:36 adverte claramente, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Algumas almas, nesse ponto, tentam resistir. Tentam se agarrar à vida que deixaram para trás, mas é impossível. Elas cruzaram o limiar e só podem seguir em frente. Jó 10:22 descreve esse momento como um ponto sem retorno. "Antes que eu vá para o lugar de onde não voltarei, para a terra da escuridão e da sombra da morte." Os dias passam e a alma se aproxima do momento de seu ajuste de contas final. O que ela experimentará a seguir será ainda mais impactante. À medida que os dias avançam, a alma alcança um momento-chave, o encontro com a presença de Cristo. Para alguns, esse é o momento mais glorioso de sua existência. Para outros, é o momento de maior medo e angústia. Filipenses 2:10-11 nos diz: "Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor." Isso significa que cedo ou tarde, todos os que viveram devem enfrentar essa verdade suprema. Para aqueles que viveram fielmente para Deus, esse encontro é indizível. Pela primeira vez, eles veem seu Salvador face a face. 1 João 3:2 declara claramente: "Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é." É um momento de alegria e realização, onde a alma
sente o amor de Cristo em sua expressão mais completa. Mas para aqueles que rejeitaram a salvação, esse encontro é completamente diferente. Jesus não é seu redentor, mas seu juiz. Em Mateus 7:23, ele declara: "Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade." Essas palavras são as mais aterrorizantes que uma alma pode ouvir. É o reconhecimento de que sua vida esteve distante de Deus e não há volta. Nesse momento, a alma compreende plenamente o destino que a espera. Não há mais dúvidas nem segundas chances. Tudo o que fizeram em vida, cada decisão, cada palavra, cada pensamento foi registrado. A questão é como será nosso encontro com Cristo. Será um momento de alegria ou de terror? A alma se aproxima do trecho final de sua jornada e ainda há mais a descobrir. Quer descobrir o mistério dos 9 dias da alma? Comente. Quero saber. E fique até o fim para uma surpresa. Nos dias seguintes, a alma começa a perceber a intensa atividade espiritual que ocorre ao seu redor. Aqui é revelado outro grande mistério. As orações dos vivos têm um impacto no mundo espiritual. Em Apocalipse 8:3-4, uma cena celestial impressionante é descrita. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo perante Deus. Isso nos mostra que as orações dos justos ascendem ao céu e são apresentadas diante de Deus. Essas orações têm um efeito profundo no que acontece na dimensão espiritual. Mas o que isso significa para a alma que partiu? Para aqueles que viveram em Cristo, é um tempo de intercessão celestial. Os anjos e santos que partiram antes deles se unem em louvor e oração, celebrando sua chegada. Lucas 15:7 nos diz: "Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Se o céu se regozija por uma alma que se arrepende na terra, imagine a glória de receber um filho de Deus em seu lar eterno." No entanto, para aqueles que não viveram pela fé, esse momento é completamente diferente. Não há celebração nem alegria. É um tempo de solidão e vazio, onde a alma experimenta a ausência total de intercessão. Ezequiel 22:30 diz: "E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém ninguém achei." Aqueles que tiveram alguém intercedendo por eles em vida sentem o impacto dessas orações, mesmo após a morte. Mas aqueles que viveram sem fé, sem intercessão, sem buscar a Deus, começam a entender a magnitude de sua separação. Aqui surge uma questão crucial: quem está intercedendo por nós? Temos pessoas clamando a Deus por nossas vidas, ou vivemos desconectados da graça divina? Os dias continuam e a alma está cada vez mais próxima de seu destino final. Quando a alma alcança o 8º dia, ela se encontra à beira da eternidade. Ela experimentou a separação do corpo, o julgamento imediato, encontros com seres espirituais, a revelação de seu destino
a jornada pelo mundo invisível e a intercessão dos santos. Mas agora, ela enfrenta a realidade final, cruzar o limiar definitivo, o momento em que não há mais retorno. A Bíblia nos mostra que há dois caminhos, um de glória e outro de condenação. Em Mateus 25:46, Jesus adverte claramente: "E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna." Esse é o momento em que a alma deixa para trás qualquer vestígio do terreno e mergulha completamente na eternidade. Para aqueles que viveram na fé, a entrada no reino dos céus é gloriosa. É o cumprimento da promessa de Jesus em João 14:3. "E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Os anjos guiam a alma para sua morada eterna, onde a luz de Deus brilha para sempre. É onde os redimidos ouvem as palavras mais desejadas: "Bem está servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor." Mateus 25:21. Mas para aqueles que rejeitaram a graça, essa travessia é de terror absoluto. Eles enfrentam a realidade de uma eternidade distante de Deus. 2 Tessalonicenses 1:9 descreve isso: "Os quais, por castigo, sofrerão eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder." Aqui a alma entende o que significa estar na ausência total de Deus. Não há paz, nem luz, nem amor. É o estado que a Bíblia chama de trevas exteriores. Mateus 22:13 fala disso. "Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés, e mãos levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes." A grande questão que devemos nos perguntar é: estamos preparados para essa travessia? Porque uma vez que a alma a cruza, não há mais oportunidades. Mas ainda há um último dia, o 9º dia, quando tudo é selado para a eternidade. O 9º dia é o culminar da jornada da alma. É o dia em que tudo é selado para a eternidade. Aqui, o destino não pode mais mudar, e a justiça de Deus é plenamente manifestada. A Bíblia nos diz, em Apocalipse 20:12, "E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras." Esse é o dia em que a alma enfrenta a decisão final de Deus. Nesse momento, não há mais súplicas, nem desculpas, nem oportunidades. O que a alma fez na terra determinou sua eternidade. Para os justos, é a alegria eterna. Para aqueles que caminharam com Deus, esse dia é de alegria absoluta. É o momento em que recebem sua recompensa eterna. Apocalipse 21:4 nos diz: "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." Os anjos celebram e a luz do Senhor brilha. A alma entra no descanso prometido. Isaías 25:9 expressa isso: "Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará." Os santos e os redimidos recebem suas coroas. 2 Timóteo 4:8 nos diz: "Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará
naquele dia. Mas para aqueles que rejeitaram Deus, esse dia é o mais aterrorizante de todos. É quando ouvem as palavras que nenhum ser humano gostaria de ouvir. Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Não há possibilidade de voltar atrás, nem segundas chances. A alma é levada ao lugar de tormento eterno, onde experimenta a ausência absoluta da presença de Deus. Apocalipse 20, 15 diz: E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. É o fim de um caminho escolhido em vida. Deus não envia ninguém ao inferno. São as próprias decisões da alma que a levam até lá. Antes de tudo, deixe um like, escreva Cristo Vive nos comentários e se inscreva para transformar sua visão da eternidade. Este é o mistério dos primeiros 9 dias da alma. Após a morte, uma jornada que todo ser humano deve empreender. Uma jornada que revelará se vivemos para a eternidade ou desperdiçamos a oportunidade que Deus nos deu. A questão-chave é onde passaremos nossa eternidade. Hoje, enquanto estamos vivos, temos a chance de garantir que nosso nome esteja escrito no livro da vida, de escolher a Cristo, de viver em santidade, de caminhar em obediência. Porque no final, há apenas 2 destinos e você já fez sua escolha. Se você chegou até aqui, você é um dos poucos que recebeu esta profunda revelação. Deixe-me saber nos comentários escrevendo: Minha alma pertence a Cristo. Seu comentário não apenas testemunhará seu compromisso, mas também ajudará mais pessoas a verem esta mensagem antes que seja tarde demais. Se ainda não o fez, inscreva-se no canal. Deus quer falar com você em cada vídeo. Não deixe esse conhecimento ficar aqui. Continue aprendendo, continue buscando, continue caminhando com o Senhor. Agora, permaneça em silêncio por alguns minutos, deixe o momento preencher seu espírito e aproveite este tempo para orar. Agradeça a Deus pela vida, pela salvação e pela oportunidade de se preparar para a eternidade. Que a paz de Cristo esteja com você. Amém. Escrevam Amém nos comentários. Que o Senhor abençoe você e sua casa e não se esqueça de seguir para mais sermões edificantes. Ao refletirmos sobre o caminho que a alma percorre após a morte, é vital lembrar que cada ação, cada pensamento, cada palavra carrega consequências eternas. A jornada da alma não termina no momento da morte física. É apenas uma transição para a próxima fase da existência que durará para sempre. A importância de entender a vida após a morte, o julgamento e as consequências eternas de nossas escolhas não pode ser subestimada. A Bíblia frequentemente nos chama a refletir sobre a natureza temporária deste mundo em comparação com a eternidade que segue. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 4, 18: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Esse trecho destaca assim a importância de ter uma perspectiva eterna. Nosso tempo na Terra é apenas um vapor, um momento fugaz, mas as decisões que tomamos durante esse breve período terão efeitos duradouros sobre onde passaremos a eternidade.
A questão é, estamos vivendo com a eternidade em mente. Cada dia, tomamos decisões que nos aproximam de Deus ou nos afastam dele. Cada momento, escolhemos viver em alinhamento com a vontade de Deus ou caminhar em nossos próprios desejos. É fácil esquecer que a vida é mais do que as lutas diárias que enfrentamos. Cada escolha, desde as aparentemente insignificantes até as que mudam a vida, contribui para nosso destino eterno. Para muitos, o fascínio deste mundo, os prazeres, as buscas e as distrações pode facilmente ofuscar as verdades eternas do Evangelho. No entanto, no grande esquema da eternidade, os prazeres fugazes deste mundo não podem se comparar à glória que espera aqueles que seguem a Cristo. As palavras de Jesus, em Marcos 8,36, são um lembrete poderoso dessa verdade, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quantas vezes perseguimos as coisas deste mundo, riqueza, poder, fama, prazer, acreditando que elas nos trarão satisfação duradoura. No entanto, como Jesus aponta, todas essas coisas são, em última análise, sem sentido, se custarem nossa alma eterna. Em nossa sociedade moderna, somos constantemente bombardeados com mensagens que nos incentivam a buscar o sucesso e a felicidade mundanos. Anúncios, redes sociais e até normas culturais nos pressionam a encontrar realização em coisas temporárias. Mas a realidade é que nada disso perdurará. Nossas posses materiais, nossos elogios, nossas conquistas, tudo desvanecerá com o tempo. Apenas as coisas feitas para Deus e seu reino permanecerão. O livro de Eclesiastes oferece uma perspectiva sóbria sobre a futilidade de viver para este mundo. O escritor, o rei Salomão, após buscar tudo o que o mundo tem a oferecer, concluiu: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Salomão experimentou os maiores prazeres e as maiores conquistas, mas as achou vazias no final. Somente Deus e suas promessas eternas podem satisfazer os anseios mais profundos da alma. A realidade da separação eterna de Deus, uma das verdades mais sérias e consequentes reveladas nas Escrituras. A Bíblia deixa claro que após a morte, cada pessoa enfrentará, em última análise, um de dois destinos eternos: ou a vida eterna na presença de Deus, experimentando seu amor, alegria e paz para sempre, ou a separação eterna, dele cortada de sua presença e sofrendo uma angústia inimaginável. Essa realidade não é uma questão de especulação ou interpretação pessoal. É uma verdade divina que deve levar cada um de nós a refletir profundamente sobre as escolhas que fazemos durante nosso tempo na Terra. Jesus mesmo emitiu um aviso solene sobre isso em Mateus 25:41, onde declara o destino daqueles que rejeitam sua oferta de salvação. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essas são algumas das palavras mais assustadoras registradas nas Escrituras, pois significam um julgamento final e irreversível, uma pronúncia que sela o destino eterno da alma apartado de Deus. Naquele momento, a alma ficará face a face
com a devastadora percepção do que significa estar permanentemente separada da fonte de toda luz, amor e bondade. Apocalipse 20:15 oferece outro aviso solene. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Esse destino aterrorizante é o que a Bíblia chama de inferno, um lugar onde a presença de Deus está completamente ausente, onde não há paz, nem conforto, nem possibilidade de escape. É descrito como um lugar de pranto e ranger de dentes. Mateus 22:13. Um reino de tormento implacável, onde a alma plenamente ciente de sua rejeição, da graça de Deus, suportará a angústia insuportável do arrependimento eterno. O sofrimento do inferno não é apenas físico, mas espiritual, pois a alma compreende a gravidade de suas escolhas e as consequências eternas que vêm com elas. Esse não é um conceito a ser tomado levianamente, nem é uma mera alegoria ou metáfora. A realidade do inferno é um dos tópicos mais frequentemente mencionados nos ensinamentos de Jesus. Na verdade, ele falou sobre o inferno mais vezes do que sobre o céu, enfatizando a severidade do castigo eterno para aqueles que morrem sem aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Ele o descreveu como um lugar de fogo inextinguível. Marcos 9:43, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos 9:48, destacando a natureza interminável desse sofrimento. A realidade do inferno não tem como objetivo instilar medo pelo medo, mas sim servir como um aviso solene e um chamado à ação. Deus, em seu amor e misericórdia infinitos, forneceu um caminho para cada pessoa escapar desse destino através do sacrifício de Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho é de esperança e redenção. Deus deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, diz Pedro 3:9. No entanto, ele deu à humanidade o livre-arbítrio para escolher. Aqueles que aceitam a Cristo herdarão a vida eterna em sua presença, mas aqueles que o rejeitam enfrentarão a terrível realidade da separação eterna. Agora é o momento de refletir, buscar a verdade e responder ao convite de graça de Deus. As escolhas que fazemos nesta vida têm consequências eternas e não há decisão mais importante do que onde passaremos a eternidade. O conceito de punição eterna é uma realidade profundamente sóbria, que convida à reflexão profunda. No entanto, é crucial entender que o desejo final de Deus não é que ninguém enfrente tal destino. Seu amor e misericórdia se estendem a todos, e Ele continuamente chama as pessoas a se voltarem para Ele. Em 2 Pedro 3:9, encontramos uma poderosa garantia da paciência e compaixão de Deus. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Esse versículo serve como um lembrete de que Deus, em sua graça infinita, não está ansioso para trazer julgamento, mas sim deseja que cada indivíduo reconheça a verdade, se afaste do pecado e abrace a salvação que Ele oferece livremente. Sua paciência é uma expressão de seu grande amor, dando às pessoas ampla oportunidade para buscá-lo e receber o dom da vida eterna,
através da fé em Jesus Cristo. Enquanto a perspectiva do julgamento é uma realidade para aqueles que rejeitam a graça de Deus, há também uma esperança incrível e incomensurável aguardando aqueles que escolhem seguir a Cristo. A promessa da vida eterna é uma fonte de alegria e paz indizíveis, um presente que transcende todos os tesouros terrenos. Jesus veio a este mundo com uma missão divina: preencher a lacuna entre a humanidade e Deus, fornecer um caminho para a redenção e estender a promessa da vida eterna a todos que acreditam nele. Em João 14,6, Jesus fez uma declaração profunda e definitiva sobre seu papel em nossa salvação. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa declaração não deixa espaço para ambiguidades. Jesus é o único caminho para a reconciliação com Deus. Por meio de seu sacrifício na cruz, ele pagou o preço pelos nossos pecados, tornando possível que sejamos restaurados a um relacionamento correto com nosso Criador. Aqueles que colocam sua fé nele podem viver com a certeza de que seu destino eterno está seguro não por seu próprio mérito, mas pela misericórdia e graça ilimitadas de Deus. Para os crentes, o julgamento final não é algo a ser temido, mas sim um momento a ser antecipado com grande alegria. Ele marca o culminar de nossa jornada de fé, o cumprimento das promessas de Deus e o início de uma eternidade passada em sua gloriosa presença. O livro de Apocalipse nos dá um vislumbre impressionante do que espera aqueles que colocaram sua confiança em Cristo. Apocalipse 21:4 pinta um quadro da beleza e paz inimagináveis do novo céu e nova terra. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse poderoso trecho nos assegura que no reino eterno de Deus não haverá mais sofrimento, nem tristeza, nem dor. As provações e tribulações desta vida presente serão deixadas para trás, substituídas pela plenitude da alegria, paz e amor divino. Esse é o destino glorioso que espera todos os que colocaram sua fé em Jesus Cristo, um futuro além da compreensão, onde habitaremos para sempre, na presença de nosso Salvador amoroso. A convite de Deus permanece aberto a todos. Ele chama cada pessoa a se voltar para Ele, a aceitar seu amor e a caminhar no caminho da justiça. Por meio de Cristo, temos a esperança de uma eternidade cheia de alegria interminável. E é uma esperança que Deus deseja que cada alma abrace. No céu, não haverá mais tristeza, nem sofrimento, nem doença, nem dor. Toda lágrima será enxugada e todo fardo desta vida terrena será levantado. As lutas, decepções e dores que experimentamos neste mundo desaparecerão na gloriosa presença de Deus. Não haverá mais perdas, nem luto, nem separação daqueles que amamos. A alma finalmente encontrará descanso, alegria e realização completos na presença do Todo-Poderoso, onde seu amor nos envolve de uma maneira que ainda não podemos compreender plenamente. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve em 1 Coríntios 2:9: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano
o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse versículo nos lembra que o céu está além de qualquer coisa que possamos conceber. Nenhuma mente humana, por mais brilhante que seja, pode compreender as maravilhas e o esplendor que aguardam aqueles que colocaram sua fé em Cristo. Quando refletimos verdadeiramente sobre a realidade da eternidade, isso deve transformar a maneira como vivemos nossas vidas diárias. Saber que nosso tempo na Terra é temporário e que nossas escolhas aqui impactarão nossa eternidade deve nos levar a mudar nosso foco de buscas mundanas, passageiras, para coisas de significado eterno. Se entendermos profundamente o peso da eternidade, não viveremos como se esta vida fosse tudo o que existe. Em vez disso, nossas prioridades mudarão, nossos desejos se alinharão com a vontade de Deus e nossas ações serão guiadas pela esperança do que está por vir. Jesus, em sua infinita sabedoria, instruiu seus seguidores em Mateus 6, 19, 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Esse trecho é um chamado poderoso para reavaliar como gastamos nosso tempo, recursos e energia. Ele nos desafia a investir no que realmente importa, as coisas que durarão além deste mundo temporário. As posses terrenas, a riqueza, o status e as conquistas pessoais desaparecerão, mas o que fazemos para o reino de Deus permanecerá para sempre. Viver com uma mentalidade eterna significa amar a Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força, e estender esse amor àqueles ao nosso redor. Significa colocar seu reino em primeiro lugar, acima de nossas ambições e desejos pessoais, confiando que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Mateus 6:33. Significa compartilhar as boas novas da salvação com aqueles que estão perdidos, guiando-os para a esperança da vida eterna em Cristo e sendo uma luz em um mundo que desesperadamente precisa da verdade. Significa esforçar-se para viver em santidade e obediência, buscando refletir o amor e o caráter de Jesus em tudo que fazemos, seja em nossas palavras, ações ou relacionamentos. Enquanto viajamos pela vida, devemos continuamente nos perguntar: estamos verdadeiramente preparados para a eternidade? Aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador? Estamos vivendo de uma maneira que o honra e traz glória ao seu nome? Usamos nosso tempo na terra sabiamente, construindo tesouros no céu, em vez de nos apegarmos aos prazeres temporários. Um dia, cada um de nós estará diante de Deus e prestará contas de como vivemos nossas vidas, que possamos viver cada momento com propósito, com fé e com um coração fixado na eternidade, para que, quando esse dia chegar, possamos ouvir as palavras: bem está servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 23. Se você ainda não tomou essa decisão que muda a vida, eu o exorto a fazê-lo hoje. Não deixe passar mais um momento sem considerar o significado eterno de sua escolha. A palavra de Deus
nos lembra em Hebreus 3,15: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Esse versículo não é apenas uma sugestão, é um aviso solene e um convite amoroso de nosso Pai Celestial. Agora, neste exato momento, Deus está chamando você. Ele está oferecendo o dom da salvação, a promessa da vida eterna em sua presença e a certeza da paz que ultrapassa todo o entendimento. No entanto, esse convite não permanecerá aberto para sempre. O tempo é fugaz e nenhum de nós pode prever quantos dias, horas ou mesmo minutos nos restam nesta terra. A vida é frágil e a eternidade é certa. A oportunidade de aceitar a Cristo está disponível agora, mas não é ilimitada. É por isso que hoje, este exato momento, é o momento perfeito para se voltar para Ele, abrir seu coração e receber sua graça enquanto você ainda pode. Eu o encorajo a pausar por um momento e refletir profundamente sobre sua vida. Considere o caminho que você está percorrendo e o destino que o espera além desta vida. Você fez as pazes com Deus? Você sabe, sem sombra de dúvida, onde passará a eternidade. Se houver alguma incerteza em seu coração, não a ignore. Que este seja o dia em que você dá um passo decisivo em direção à salvação. Jesus Cristo está chamando você, com braços abertos, pronto para abraçá-lo com seu amor infalível. Coloque sua confiança nele completamente. Reconheça seus pecados diante dele com sinceridade e humildade, confessando-os, sabendo que sua misericórdia é abundante e seu perdão é completo. Aceite o dom inestimável de sua redenção, comprado por seu sacrifício na cruz. Entregue sua vida a Ele, permitindo que Ele transforme seu coração e o conduza no caminho da justiça. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. E por meio dele, você encontrará a alegria eterna em sua gloriosa presença. A jornada espiritual descrita em Os 9 Dias da Alma Após a Morte é uma revelação profunda que nos convida a refletir sobre o significado de nossas vidas e o destino eterno que nos aguarda. Inspirado pelos ensinamentos de Billy Graham, este tema nos confronta com a realidade de que a morte não é o fim, mas uma transição para uma existência eterna que reflete as escolhas que fazemos enquanto estamos na Terra. No Brasil, onde a fé permeia profundamente a cultura, desde as celebrações vibrantes do Carnaval até as missas fervorosas nas igrejas locais, a ideia de que cada ação, palavra e pensamento tem peso eterno ressoa com força. Essa mensagem nos desafia a viver com propósito, intencionalidade e uma perspectiva voltada para a eternidade, especialmente em um país onde a espiritualidade é tão entrelaçada com a vida cotidiana, seja nas orações em família ou nas promessas feitas nos terreiros e santuários. A primeira lição que podemos extrair é a urgência de viver com uma consciência eterna. A Bíblia, em 1 Coríntios 4:18, nos exorta, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. No contexto brasileiro, onde muitas vezes somos atraídos pelas alegrias passageiras, como as festas,
o futebol ou a busca por sucesso material, essa passagem nos lembra que a verdadeira realização está em alinhar nossas vidas com os propósitos de Deus. Aplicando isso ao dia a dia, podemos começar a priorizar ações que têm impacto eterno, dedicar tempo à oração, ajudar um vizinho em necessidade ou compartilhar o amor de Cristo com um amigo. Por exemplo, em vez de gastar horas em redes sociais buscando validação, podemos investir esse tempo em fortalecer nossa fé ou em conversas significativas com a família, refletindo os valores de comunidade tão caros à cultura brasileira. Outra lição poderosa é a importância de tomar decisões conscientes enquanto estamos vivos, pois não há segundas chances após a morte. Lucas 16:26 descreve o grande abismo que separa os destinos eternos, um lembrete de que nossas escolhas terrenas selam nosso futuro. No Brasil, onde a solidariedade e a fé são expressas em gestos como oferecer café a um estranho ou participar de mutirões comunitários, podemos aplicar essa lição vivendo intencionalmente para Deus. Isso significa perdoar rapidamente, como ensina Mateus 6,14, para evitar carregar mágoas que pesem em nossa alma. Significa também compartilhar a mensagem do Evangelho, talvez convidando um colega para um culto ou doando tempo para uma causa social, ações que ecoam a generosidade característica do povo brasileiro. Cada pequeno ato de bondade, como ajudar um idoso no transporte público lotado ou ouvir um amigo em dificuldade, é uma semente plantada para a eternidade. A revelação dos 9 dias também nos ensina sobre a realidade do julgamento imediato após a morte, conforme Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Essa verdade nos convoca a examinar nossas vidas agora, enquanto temos a oportunidade de mudar. No Brasil, onde a cultura valoriza a celebração da vida, mas também enfrenta desafios como desigualdade e violência, essa lição nos chama a viver com integridade. Podemos aplicar isso sendo honestos em nossos negócios, respeitando os outros, independentemente de sua classe social, e buscando a justiça em nossas comunidades. Por exemplo, em vez de ceder à tentação de pequenas corrupções do dia a dia, como dar um jeitinho, podemos escolher a retidão, sabendo que cada decisão será avaliada por Deus. Essa postura reflete o desejo brasileiro de construir uma sociedade mais justa, alinhada com os princípios cristãos de amor e verdade. Além disso, a mensagem sobre os encontros espirituais após a morte, como os anjos guiando os justos, ou a angústia dos que rejeitaram Deus, nos lembra da importância de cultivar uma relação viva com Cristo. Em João 14:6, Jesus afirma: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." No Brasil, onde a fé cristã é expressa em procissões como o Círio de Nazaré ou em momentos de oração antes de uma refeição em família, essa lição nos encoraja a fortalecer nossa conexão com Deus. Podemos fazer isso dedicando tempo diário à leitura da Bíblia, participando ativamente de uma comunidade de fé ou ensinando os filhos sobre os valores cristãos. Essas práticas
tão comuns em lares brasileiros, nos preparam para o encontro final com Cristo, garantindo que seja um momento de alegria, não de temor. Por fim, a intercessão dos santos e anjos, descrita em Apocalipse 8:3-4, destaca o poder da oração e da comunidade espiritual. No Brasil, onde as pessoas frequentemente se reúnem para rezar o terço ou pedir bênçãos em grupos, essa lição nos inspira a orar uns pelos outros. Podemos aplicar isso intercedendo por amigos familiares ou até desconhecidos, como os que sofrem nas periferias das grandes cidades. Um gesto simples, como organizar um grupo de oração no bairro ou visitar alguém que está passando por dificuldades, reflete o espírito comunitário brasileiro e tem impacto no mundo espiritual. Essas ações fortalecem nossa fé e constroem pontes para a eternidade, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossa jornada. Viver com essas lições em mente nos transforma. Em um país onde a música, a dança e a espiritualidade se entrelaçam, podemos fazer de cada dia uma celebração da fé, sabendo que nossas escolhas ecoarão na eternidade. A mensagem dos 9 dias da alma nos desafia a olhar além das distrações do mundo e a focar no que realmente importa, nossa relação com Deus e o impacto de nossas ações nos outros. Que possamos viver com coragem, amor e propósito, refletindo a luz de Cristo em tudo o que fazemos, desde um sorriso compartilhado no mercado até um ato de caridade que muda uma vida. Queridos amigos, se esta mensagem tocou seu coração, deixem um amém nos comentários e escrevam "Minha alma pertence a Cristo" para declarar sua fé. Não se esqueçam de curtir este vídeo, compartilhar com amigos e familiares e se inscrever no canal para receber mais conteúdos que vão inspirar e fortalecer sua jornada espiritual. Fiquem até o final, pois há uma revelação especial esperando por vocês. Que Deus os abençoe e nos vemos no próximo vídeo.